Bom dia! Está no ar o programa Inovação e Negócios para todo o Brasil, aqui na Record News. Não saia daí! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu bet, bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet. Você já ouviu falar de transformação digital? O que esse incrível universo da inteligência artificial tem para nos mostrar? Uma coisa todo mundo já percebeu: isso não tem mais volta. E hoje no Intalks, Márcio Kogut vai bater um papo com Bob Wollheim e vamos conhecer um pouco mais desse mundo mágico. E você aí, tá precisando de inspiração? Então esse insight de Janguier Diniz é para você. Fala, nação de empreendedores obstinados, tudo bem com vocês? Como vocês devem lembrar, nos últimos programas, nós falamos aqui sobre perfis de empreendedor. É importante comentar sobre isso, porque o tipo que você se encaixa influencia diretamente a maneira como você gere os seus negócios e comanda o seu time. Já falamos sobre o empreendedor planejado ou premeditado, o empreendedor nato, o empreendedor serial, o empreendedor de oportunidade e o empreendedor por necessidade. E hoje eu vou falar sobre o empreendedor herdeiro e o empreendedor corporativo que eu trato aqui no meu livro, A Arte de Empreender. Fiquem ligados, viu? Vocês sabiam que Bateu Bet faz checagem de idade? Porque sim, você precisa ter mais de 18 anos. Eles avaliam o seu volume de apostas e valores e se você exagerou, eles cortam. Porque aqui o importante é se divertir, mas com responsabilidade. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Então na hora de escolher a bet, você já sabe. Bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet. Bateu é gol, bateu bet. Intalks. A transformação digital não é apenas uma tendência, mas uma verdadeira revolução que está redefinindo o mercado e o comportamento das empresas e consumidores. Com a integração de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial, estamos testemunhando uma era onde a inovação não conhece limites. A inteligência artificial já transformou nossas interações diárias, desde assistentes virtuais que antecipam nossas necessidades até recomendações personalizadas que tornam nossas experiências únicas. No entanto, isso é apenas o começo. O futuro promete um cenário ainda mais fascinante. Prepare-se para um mundo onde a tecnologia e a imaginação se encontram, moldando um futuro onde tudo é possível. Acompanhe no Intalks de hoje uma entrevista exclusiva sobre este tema com Bob Wollheim. Muito bom dia! Hoje aqui no Inovação e Negócios, no quadro Intalks, a gente tem a presença de mais um empreendedor que também passou pela carreira do executivo, está como executivo atualmente em Los Angeles, e ele é o Bob Wollheim, que é CMO da CI&T. CI&T. Esse é um desafio nosso desse nome aí. E qual é a tradução do CI&T? Olha, tem uma história boa. Quando os três fundadores, o César, o Bruno e o Fernando, saíram da faculdade, eles resolveram iniciar um pequeno negócio para financiar os seus próximos estudos. Aí o negócio deu tão certo que ele virou a CI&T 30 anos depois, capital aberto. Naquele momento eles compraram uma empresa que já existia, que tinha essa sigla por uma coisa, computação, informática, não sei o quê. E deu tão certo que há alguns anos atrás a gente encontrou uma maneira de explicar CI&T. Colabore, inove, transforme. Que legal. Então tem a parte pitoresca da história, que não nasceu assim, mas depois a gente deu um propósito, que é colabore, inove, transforme. Que é o que a gente faz. Que legal, Bob. A gente estava conversando aqui agora no backstage e o Bob estava me explicando um pouquinho. Eu, que sou de tecnologia, eu não sabia que a CI&T é uma empresa brasileira global, né, de transformação digital, que na verdade na minha época, quando eu comecei, Bob, era software house, né? Isso. A gente se conhece como software house, empresa que desenvolve tecnologia, aplicativos, plataformas e tal. E o Bob estava me falando que são brasileiros que fundaram a empresa aqui e hoje atendem globalmente grandes clientes, né?
Como Domino's, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Itaú, Bradesco e várias outras. Que legal, que legal. Todo entrevistado que vem aqui no Intalks, eu como empreendedor, eu sempre gosto também, as pessoas que assistem, eu sempre gosto de saber um pouquinho a história de cada um. Quem é Bob, da onde o Bob veio até chegar em Los Angeles como CMO da CI&T. CI&T, tá. Eu vou tentar resumir essa história, porque tem muita coisa aí, mas eu acho que Bob é uma pessoa criativa. E como tal, eu tive uma jornada de executivo logo no comecinho da minha carreira. Eu fui estagiário na Ford, aqui em São Bernardo, e eu entendi que eu tinha uma inquietude, um certo desconforto com aquela coisa que era mais do mesmo. Então, pouco tempo depois eu resolvi empreender na área de comunicação. Quando surge a internet, eu me apaixono por aquilo. 96, 7... Eu viajo para os Estados Unidos, eu vejo aquilo lá numa viagem e eu resolvo montar uma pequena produtora para fazer sites. Eu sou essencialmente um criador de negócios, de oportunidades. Não sou aquele tocador de 30 anos como o César, o Bruno e o Fernando. Depois participei junto com a minha mulher da criação da YouPix, que é uma grande plataforma de influenciadores. Então surfamos essa onda toda desse universo. Hoje eu já não estou mais nessa empresa. Nos últimos anos eu tenho uma empresa que chama The Next Company, que investe em startups. Que legal. Então eu entendi também que a minha energia criativa, ela funciona muito para startup, nos momentos iniciais, nos momentos de pivotar, no momento que bateu no muro. Então, eu entendi que necessariamente eu não precisava estar eu empreendendo para estar ajudando e colaborando. Então, é uma iniciativa com algum sucesso, é bastante interessante e com muito refresh na minha vida, sabe? Essa estratégia essa fase de estar investindo em startups é um refresh constante. Assim. Há 5 anos, o César, que é CEO e fundador da CI&T, me convida num momento de mudança de vida. Ele diz: Bob, nós temos uma jornada aí preparando o IPO e nós precisamos de alguém para ajudar a gente a contar essa história. Nós temos uma história linda e o IPO é uma história, é de empresas que têm uma história linda, mas que são bem contadas. E aí eu estava num momento de mudança e topei esse desafio. O nosso maior mercado hoje é os Estados Unidos. Então, tanto é que hoje você está em Los Angeles lá, né? Eu estou em Los Angeles porque esse é o mercado onde a gente expande, cresce e onde a gente é relativamente pequeno. No Brasil a gente é um grande player, nos Estados Unidos a gente é um player muito pequeno, então tem um oceano azul para a gente crescer. A gente tem um modelo super interessante que é o modelo nearshore, ou seja, a gente vende lá, atende lá, mas produz aqui. Sim. Então, levando conhecimento e know-how brasileiro para o mundo, para grandes marcas como essas que eu falei. E aí, o último capítulo, atual capítulo, é a transformação que a AI está causando. Né? Então, com tecnologia envolvida, eu brinco, é aquela mistura que é uma tecnologia, mas parece uma geladeira, né? Sim. Você fala com ela, você não pergunta como funciona, você simplesmente abre a geladeira e pega uma água e ela está gelada. E tenho pesquisado muito, fiz um livro aqui que fala de novas lideranças. Esse livro você escreveu e lançou em Los Angeles. Isso, não tem em português, porque eu queria me posicionar lá, chegando nos Estados Unidos, né? Então, brasileiros, nós somos muito bons, mas não muita gente sabe disso. The Art of Business and People. Qual que é o contexto? Orchestration. Qual que é o contexto da essência do livro? É uma liderança diferenciada? É uma visão? É uma gestão? Qual que é o contexto desse livro? Eu acho que é uma graduação do que tenderá a ser a liderança. Eu não tenho a pretensão de criar um nome ou um paradigma, mas eu entendo que no mundo complexo, no mundo distribuído, pós-pandemia, e no mundo com AI, os líderes e as líderes vão precisar ser mais orquestradores do que diretores. É verdade. Ou diretoras. Tocar orquestradores e tocar banda, né? E fazer com que a sinfonia funcione. Exatamente. Né? Tendo os melhores músicos, tendo as pessoas capacitadas para tocarem sozinhas, mas que com um orquestrador elas tocam mais bonito. E ao mesmo tempo tem um momento de florescimento das pessoas, da autonomia das pessoas, dos seus projetos pessoais. Todo mundo hoje é um influenciador, muita gente tem um segundo negócio, tem uma marca, tem uma confecção, tem algumas coisas. Então, nesse mundo, ficou tudo tão complexo
que a liderança vai ser mais aquele que consegue enxergar o cenário, orquestrar essa complexidade toda, inclusive com AI. Não, que legal. Eu tenho essa visão também, Bob, porque é o seguinte, você tem um track record fantástico, já é Obrigado. Uma pessoa mais madura, um pouco mais do que eu, mas estamos ali meio junto, né? E é legal porque quando a gente chega nessa fase da vida, você fala que está investindo em startup, eu também tenho feito isso, né? Tive a minha carreira de empreendedor, tive meus êxitos, meus erros e acertos, e aí você acaba trazendo uma certa experiência, né? Uma bagagem, algumas cicatrizes, né? Aquilo do que não fazer, né? Sim. Às vezes é melhor você saber aquilo que você não deve fazer do que aquilo que você deve fazer. E aí a beleza disso é que sobra mais tempo para o que talvez a gente não faça tanto, mas sobra mais tempo para o lado mais humano, para o lado de conexão humana, para o lado de empatia, de criatividade. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma era de uma renascença maravilhosa. Vai ser meio tsunâmica, não sei se essa palavra existe, mas... Não, mas faz parte, né? Toda grande revolução traz impactos positivos e negativos. Essa é rápida, né? Sim, essa está sendo muito rápida. É que assim, a inteligência artificial já existe há muitos anos, Exato. Né? Mais de 50 anos. Só que ela era utilizada de forma mais fechada, corporativa, né? E nesses últimos anos, com o surgimento do OpenAI e tal, começou a dar acesso às pessoas utilizarem. Sim. Né? E o poder de computação veio aumentando ao longo dos anos. Tanto é que... E alguns paradigmas foram mudados. Exato. Né? Tanto é que eu já comentei no outro programa aqui que na posse do Trump, ele anunciou 500 bi em investimento em inteligência artificial. No dia seguinte surgiu o DeepSeek. Né? Surgiu o DeepSeek muito mais barato do que o GPT, que é o OpenAI. E agora, recentemente, depois do DeepSeek, agora o Alibaba está lançando uma outra plataforma. Então é o que você falou, é um tsunami de tecnologia e as pessoas, e os executivos e os líderes vão ter que saber orquestrar isso. Né? E talvez a coisa mais difícil que eu acho que para a liderança está acontecendo hoje é desaprender e desapegar tudo que você sabe. É verdade. Na verdade, é um lifelong learning. E um reaprendizado total, né? E um lifelong unlearning. Unlearning, isso, boa. E se você não fizer o unlearning, você fica você ficar aprendendo, você fica com aquela visão ainda que aquilo que você fazia tem que continuar fazendo. Não, tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. Você tem que usar com paradigmas radicalmente diferentes, né? Que você pega, sei lá, o analógico para o digital, é uma evolução de velocidade, de interatividade, mas os paradigmas são parecidos. O AI quebra os paradigmas. Não tem mais a mesma lógica. Por quê? Porque ele mexe naquilo que nós consideramos o mais humano, que é a criatividade. Você fala, não, mas criatividade e conexão humana não tem melhor do que humanos. Depende. O que tem muitas coisas que eu vejo que vai acontecer, você vai tirar aquela dificuldade no processo, colocando AI, mas para algumas coisas com criatividade ainda vai ter que ter um humano criativo, uma pessoa como você no final que vai dar uma pequena ajustada para dar o toque final. Sim, vai ter que ter isso. Na verdade, vai ter que ter humanos que estejam menos focados nas respostas e mais nas perguntas. Para interagir, fazer as perguntas certas. Então, esse é uma mudança de paradigma grande. O mundo era das respostas. Mas as pessoas precisam aprender a perguntar. Exato, exato. Porque senão as respostas serão todas iguais. É verdade. E aí, onde vai ficar a criatividade, onde vai ficar a inovação, que aí vai ficar disponível para todo mundo. Que é lindo. Porque você tem uma democratização do conhecimento. Eu estava conversando com meu filho sobre o GPT e fazendo charadas com ele, não sei o que, tem 11 anos. E aí você fala, vamos falar com alguns temas com Platão. Vamos programar tudo que Platão escreveu e vamos conversar com o próprio. Sem intermediários. Para você criar uma boa pergunta, você tem que ter raciocínio lógico, você tem que ter entendimento de um determinado assunto, senão você vai fazer pergunta básica. Para pergunta básica, você vai ter resposta básica. Mas, Bob, é assim, a gente falou aqui sobre um pouco da tua trajetória, da CI&T, que hoje é uma empresa brasileira, mas global de digitalização, né, de desenvolvimento, de tecnologia. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que você vê dentro da CI&T, o que você vê do futuro dessas grandes companhias, dessas empresas que até então eram resistentes com digitalização, eram resistentes com mudanças, mas hoje estão entendendo que precisam ser mais rápidas nesses processos. Porque big company, grandes empresas,
tem todo um processo de governança, e para você mudar qualquer coisa ali, tirar um parafuso de um canto e colocar, sempre foi complexo. Sim. Você está conseguindo enxergar nessas grandes empresas, principalmente a nível global, que elas estão mais ágeis nesse processo de aceitação de novas tecnologias, inteligência artificial e de toda essa revolução que está acontecendo? Eu te responderia que sim, começando, né? A gente na CIT tem uma tradição de enxergar inovação, organizar, sistematizar, criar um método e levar para essas corporações. Com o AI a gente está fazendo a mesma coisa, a gente teve a oportunidade de criar uma plataforma nossa, que antes a gente não tinha, era só serviço, agora nós temos o CI&T Flow, que é uma plataforma que ajuda na eficiência, na customização, em todos os processos de produzir o que a gente faz, e a gente leva isso para o cliente também. Então, o que eu entendo é que as empresas estão mais ligadas porque elas sacaram a velocidade da coisa. Elas têm que ter compliance, processos, elas têm que ter tudo isso, elas são grandes corporações, elas têm responsabilidades nos ecossistemas que elas atuam, mas elas entenderam que elas precisam andar mais rápido. Então, eu entendo que a CIT está muito preparada para oferecer soluções que são compliance, que têm ética, que têm todos os cuidados necessários para o mundo corporativo, que hoje em dia, diferentemente do que a gente fazia no passado, tem uma plataforma nossa, o CI&T Flow, de apoio a tudo isso, que pode ir para o cliente também, não só para o nosso próprio uso. E as empresas estão vendo a velocidade do mundo. Então, o conforto que existiu na transformação digital, de tipo, vamos mais rápido, vamos mais lento, não sei o quê, eu acho que o próprio mercado está cuidando de não deixar. Que legal, que legal. Bom, pessoal, eu tive um papo aqui fantástico com o Bob. Ele trouxe para mim aqui, eu vou querer que você autografe depois, vamos lá. Tá bom? O livro aqui, Orchestration, The Art of Business and People, que traz aqui os conceitos de como você se tornar um orquestrador nessa revolução digital, principalmente com inteligência artificial, para conseguir lidar com tudo isso que está vindo hoje em dia no teu negócio, na tua vida, na tua carreira, né, Bob? Em tudo aquilo que você faz. Para mim é um papo muito bacana sempre falar sobre tecnologia, sobre track record, sobre experiência. Foi um enorme prazer eu falar com você aqui no programa, Bob. Espero ver você outras vezes aqui. E agora fala para a gente ali, para os executivos, para os empresários que estão assistindo o programa, dá uma mentoria momentânea aqui de alguns segundos. O que esperar da revolução digital e da inteligência artificial para os próximos 2 anos? Uau! 2 anos? Não, isso não dá. 2 anos não dá. 30 dias. 30 dias. 30 minutos? 30 minutos. Eu acho que tem uma provocação que a gente estava num bate-papo que eu fiz antes de chegar aqui, que eu acho que é uma boa provocação. Eu falei da mágica, né? Que AI é mágica, né? É magia. E eu acho que o convite que eu faço para executivos, para gente que está trabalhando, para empreendedores, para investidores, experimenta a mágica e faz mágica. O melhor jeito de você entrar nesse universo de transformação do mundo é fazendo a mágica, construindo a mágica junto com todo mundo. Concordo com você, tá vendo, pessoal? Dica preciosa aqui do Bob Von Hay, que é CMO da CI&T, uma empresa global, uma empresa brasileira global de transformação digital e que veio diretamente de Los Angeles aqui para o Brasil. E para mim é uma honra ter recebido você e todos esses insights. Obrigado, hein, Bob? Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, a gente encerra hoje o Intalks no Inovação e Negócios e eu te vejo no próximo programa. Até mais. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Vocês sabiam que Battlebet faz checagem de idade? Porque sim, você precisa ter mais de 18 anos. Eles avaliam seu volume de apostas e valores e se você exagerou, eles cortam. Porque aqui o importante é se divertir, mas com responsabilidade. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Então na hora de escolher a bet, você já sabe. Bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet. Então, nação de empreendedores obstinados,
Vamos aos dois últimos tipos de empreendedores da nossa lista, tratadas no livro aqui, que eu escrevi, um dos meus 34 livros, A Arte de Empreender. O empreendedor herdeiro, como o nome já diz, é aquele que recebe o negócio da família, ou seja, herda o empreendimento. Agora, com criatividade e inovação, ele faz o empreendimento crescer e prosperar. O principal desafio do empreendedor herdeiro é multiplicar o patrimônio recebido, amigo. Quando isso não acontece, pode-se afirmar que o herdeiro não é empreendedor, mas apenas herdeiro. O empreendedor herdeiro aprende a arte de empreender logo cedo. Além de seguir os passos dos fundadores, que são seus familiares, aquele herda, ele luta com muita coragem, determinação, criatividade, planejamento e inovação para rejuvenescer o negócio e transformá-lo em algo muito maior, num negócio muito maior. Já o empreendedor corporativo, outro tipo de empreendedor que eu trato no meu livro Arte de Empreender, é aquele empreendedor executivo, que executa. Apesar de não ter criado o negócio, ele tem capacidade gerencial, tem conhecimento de ferramentas administrativas e cuida muito bem do negócio. Ele faz a gestão dele como se fosse o criador ou o dono do negócio. O conceito de empreendedor corporativo está intimamente ligado ao intraempreendedorismo ou empreendedorismo interno, que consiste no empreendedorismo corporativo realizado pelos colaboradores da empresa. Este tipo de empreendedor tem entrado em evidência recentemente, meu amigo, em virtude da sociedade tecnológica e disruptiva na qual as corporações necessitam cada vez mais de executivos com mentalidades, com mindsets empreendedores. E aí, será que você se encaixa em algum desses perfis? Seja obstinado que dá, amigo. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu bet, bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet.